tema da aula de hoje, a gente vai falar sobre potência máxima fornecida por um gerador. A gente sabe que os geradores são aparelhos que têm a função no circuito elétrico de fornecer energia elétrica para o circuito. Então eles transformam uma forma qualquer de energia em energia elétrica e fornecem essa energia para o circuito. Lembrando aqui a representação de um gerador de força eletromotriz E, resistência interna R. Então os geradores têm como função fornecer energia para o circuito. E eles podem fazer isso operando em várias potências. E hoje a gente vai fazer um estudo da potência máxima fornecida por um gerador. Primeiramente, vamos lembrar a equação de calcular diferença de potencial em um gerador. A DDP em um gerador pode ser dada pela equação E menos RI, ou seja, força eletromotriz menos resistência interna vezes a corrente elétrica. E as três equações para calcularmos potência no gerador, também é necessário a gente relembrá-las. A potência gerada ou potência total do gerador, ele pode ser fornecido pela equação E vezes I, força eletromotriz, vezes a corrente elétrica. A potência dissipada, nem tudo que o gerador produz ele consegue fornecer no circuito, parte será dissipada na sua resistência interna, pode ser calculada pela equação Rzinho ao quadrado. E, finalmente, o que ele fornece é a DDP vezes a corrente elétrica. Então aqui a gente tem as três equações de potências dos geradores. A potência total gerada por ele, a potência dissipada pelo gerador e a potência fornecida. Vamos lembrar também o gráfico de um gerador, a curva característica que representa um gerador. Vamos colocar aqui do lado o gráfico da DDP em função da corrente elétrica. O gráfico nada mais é do que a representação gráfica da equação para se calcular a DDP do gerador. Então esse gráfico é uma reta do primeiro grau, que ele representa a equação matemática do gerador. Força eletromotriz, e onde toca o eixo X, a corrente de curto-circuito. Lembrando que a corrente de curto-circuito vale a força eletromotriz pela resistência interna. Então aqui temos o gráfico do gerador, a equação para achar diferença de potencial e as três equações para se calcular a potência de um gerador. Potência total que ele produz, potência que é dissipada nele e a potência que ele fornece ao circuito. Potência fornecida. Vamos pensar então da seguinte maneira. Um gerador, ele pode fornecer vários valores de potências no circuito. Agora, o que nos interessa saber é quando ele vai estar operando em potência máxima. Quando ele consegue fornecer uma potência máxima ao circuito elétrico. Então a gente vai montar aqui a equação da potência fornecida. O que nós vamos fazer? No lugar da DDP, substituir a equação do gerador. No lugar aqui do U, colocarmos a equação E menos RI, que é a equação para achar a diferença de potencial. U vezes I. Então, U vezes I. Desenvolvendo essa equação, nós temos que potência fornecida será
E vezes I menos Rzinho I ao quadrado, que é uma função do segundo grau. Se compararmos com uma função do segundo grau, seria do termo bx menos ax ao quadrado, ou seja, uma função do segundo grau, onde o termo c vale zero. Então, potência fornecida EI menos R ao quadrado seria equivalente a uma função do tipo y igual a bx menos ax ao quadrado, montando, então, um gráfico de potência fornecida em função da corrente, é uma função do segundo grau. Primeiro, vamos achar as raízes dessa equação. Para quais valores de I, a potência fornecida seria zero? Se nós olharmos a equação, a potência fornecida será zero se o valor I da corrente for zero, se I igual a zero, ou se I igual a corrente de curto-circuito. Se uma dessas duas condições forem estabelecidas, a potência fornecida será zero. Vamos entender melhor essas condições. Se a corrente é zero, o gerador está desligado, ele não fornece nenhuma energia para o circuito. Se a gente olhar matematicamente, olhando aqui a equação, se o I vale zero, o I vezes qualquer coisa vai dar potência fornecida zero. Agora, se o I for a corrente curto-circuito, significa que o gerador está em curto, então que a DDP vale zero. E se a DDP vale zero, se nós olharmos aqui o igual a I menos RI, se esse termo, essa parcela, valer zero, a potência fornecida também será zero. Se esse termo E menos RI valer zero, a potência fornecida também será. E para que esse termo E menos RI, repetindo, valha zero, o valor dessa corrente pode ser a corrente de curto circuito. Significa que o gerador está em curto e a DTP nele vale zero. Vamos verificar isso aqui. Igual a E menos RI. Se o U for zero, E menos RI. Vamos passar aqui o RI positivo. Igual a E. E vai ser E sobre R, que é a corrente de curto-circuito. Então, as duas situações onde a potência fornecida vai ser zero, quando I for zero, ou quando I for a corrente de curto-circuito. Como é uma função do segundo grau, o gráfico é uma parábola, com concavidade voltada para baixo, porque o coeficiente angular, como a gente pode verificar, ele é negativo. Então, este seria o gráfico da potência fornecida em função da corrente. Então, o que é que a gente consegue perceber? Quando a corrente é zero, a potência fornecida pelo gerador é zero. Quando I for zero, a potência fornecida pelo gerador é zero, até porque, não tendo corrente, ele não fornece energia. Outra situação para que a potência fornecida seja zero, a DDP é zero. A DDP ser zero, também vai te dar uma potência fornecida zero. Ele, gerador, está em curto circuito. Analisando o gráfico, à medida que a corrente vem aumentando, o valor de potência fornecida vai se tornando mais alto, até essa potência fornecida atingir o seu valor máximo. Então, aqui nesse caso,
potência fornecida atinge o seu valor máximo. Deixa eu apagar aqui para não gerar dúvidas. Que para o único valor de corrente, a potência fornecida será máxima. Que valor de corrente seria esse, então, que a potência fornecida seria máxima? Se a gente observar, aqui é o X do vértice, que vai ser a média aritmética, vai ser a corrente de curto-circuito, mais zero, média aritmética das raízes, sobre 2. Então, o X do vértice daria ICC sobre 2. Então, a corrente, para que a potência máxima fornecida aconteça no gerador, ela deve ser a metade da corrente de curto-circuito. Então, se você quiser saber quando que um gerador opera em potência máxima fornecida, a corrente será a metade da corrente de curto-circuito. Então, lembra que o gerador ele pode operar com correntes que variam de 0, vamos olhando aqui no gráfico aqui em cima, até a ICC, que é a máxima corrente que ele pode produzir quando está em curto. Quando a corrente for metade da corrente de curto-circuito, esse gerador vai trabalhar numa potência máxima fornecida. E quanto será essa DDP? De quanto será essa DDP quando a potência máxima for fornecida, quando a corrente for metade da corrente de curto-circuito? Lembrando que DDP do gerador é E menos RI. Para ele estar operando em potência máxima, essa corrente tem que ser a metade da corrente de curto. Lembrando que a corrente de curto, ela vale E sobre R', então aqui vai ficar E sobre 2R'. Só lembrando aqui que a corrente de curto, ela vale E sobre R', então a corrente para operar em potência máxima, E sobre 2R'. Continuando na equação, E menos, cancela R' com R', E sobre 2. No caso, U é igual a E sobre 2. É outra característica do gerador operando em potência máxima fornecida. Então, para a potência máxima fornecida, a corrente que atravessar o gerador tem que ser igual à corrente de curto-circuito dividido por 2, ou seja, a corrente tem que ser a metade da corrente de curto-circuito, e a DDP tem que valer metade da força eletromotriz. Então, para que ele opere em potência máxima, a corrente que passa por ele tem que ser metade da corrente de curto, e essa DDP aqui que ele vai operar é uma DDP que vale metade da força eletromotriz. Deixa eu registrar isso aqui. Pronto. Quando isso acontecer, a gente pode afirmar que o gerador está operando em potência máxima. Então, pergunta: quando um gerador opera em potência máxima? Quando a corrente que percorre o aparelho for metade da corrente de curto, ou quando a DDP for metade da força eletromotriz. Uma coisa leva a outra. Se você perceber que a DDP é metade da força eletromotriz, implica que a corrente que passa por ele é metade da corrente de curto. E se você perceber que a corrente que passa por ele é metade da corrente de curto, com toda certeza a DDP será a metade da força eletromotriz. Com esses dois dados a gente pode calcular quanto que vale a potência máxima fornecida pelo aparelho. Potência fornecida é U vezes I. Então, se eu quero calcular a potência máxima fornecida,
é só eu usar a DDP para a potência máxima fornecida, que é metade da força eletromotriz, e a corrente para a potência máxima fornecida, que é metade da corrente de curto circuito. Isso nós vamos chegar numa equação para a potência máxima fornecida, E ao quadrado, sobre 4R. Então, potência máxima fornecida, E ao quadrado, sobre 4R para um gerador. Então, para o gerador operar em potência máxima, o que é necessário? Ser percorrido por uma corrente que seja metade da corrente de curto e está submetido a uma DDP que seja metade de sua força eletromotriz. Nessas condições, para achar o valor da potência máxima fornecida, nós podemos utilizar a equação E ao quadrado sobre 4R. Agora, quando que um gerador operando num circuito, ele vai estar operando em potência máxima? Quanto que eu posso garantir que a corrente que passará por ele será metade da corrente de curto e a DDP será metade da força eletromotriz? Vamos fazer aqui um circuito simples. Um gerador alimentando um resistor. Força eletromotriz E, resistência interna do gerador, resistência externa do circuito. Se esse gerador estiver operando em potência máxima fornecida, a corrente que parte desse gerador, ela vale metade da corrente de curto-circuito. Vamos completar a corrente no circuito, passando pela resistência interna. Então, o que nós podemos falar? Que a DDP do gerador, nesse caso, é a DDP no resistor. O gerador está submetido entre os pontos A e B. O resistor está submetido à mesma DDP entre esses pontos A e B. Se eu utilizar a equação de cada um dos aparelhos, a equação para achar DDP no gerador, E menos RI, no resistor, R1 vezes I. Lembrando que essa corrente é a corrente para a potência máxima fornecida, que é metade da corrente de curto-circuito, substituindo, ela vale E sobre 2R, R1, E sobre 2R. Eu posso cancelar este R com este R. Sobrou aqui E menos E sobre 2, igual a R1, E sobre 2R. Continuando, E menos E sobre 2, E sobre 2. Sobra R1 vezes força eletromotriz sobre 2R. Cancelando 2 com 2. E com E, sobrou que 1 é igual a R1 sobre R1, R1 é igual a R1. Conclusão, para que um gerador opere em potência máxima fornecida, é necessário que a sua resistência interna seja igual à resistência do circuito que ele fornece energia. Generalizando, quando você perceber que no circuito a resistência equivalente do circuito é igual à sua própria resistência interna, você também pode garantir que o aparelho está trabalhando em potência máxima fornecida. Consequentemente, todas as condições acima são atendidas. A corrente será metade da corrente de curto-circuito e a DDP será metade da força eletromotriz. Se formos calcular agora o rendimento de um gerador em curto, lembrando que o rendimento de um gerador é a DDP dividido pela força eletromotriz. Rendimento de um gerador
em potência máxima fornecida. Melhorando aqui. Então vamos calcular o rendimento de um gerador em potência máxima fornecida. A DDP é a metade da força eletromotriz. Isso vai dar meio 0,5. 50%. Conclusão. Um gerador trabalhando em potência máxima fornecida, ele tem um rendimento de 50%. Ao contrário do que nos daria às vezes a impressão, se o gerador está trabalhando em potência máxima, ele estaria tendo o melhor rendimento possível dele? Não. Lembrando que o melhor rendimento seria 100% se ele fosse um gerador ideal, não dissipasse nenhuma quantidade de energia, não tivesse resistência interna. Um gerador real, para ele operar em potência máxima fornecida, ele vai ter um rendimento apenas de 50%. Significa que ele está fornecendo a máxima potência possível, mas nesse caso não está tendo o melhor rendimento. Para não ficar meio duvidoso, assim, estranho como é que seria trabalhar em potência máxima, mas não ter o melhor rendimento, deixa eu fazer aqui para finalizar uma analogia. Imagine que você tem que levar um balde de água para apagar o início de um fogo, uma plantação, vamos supor. E você pode levar esse balde de água completamente cheio, lentamente. Quando você chegar lá, você derramou pouca água. Vamos supor que 10% apenas da água foram derramados. Então você teve um rendimento de 90%. Mas você foi tão lentamente que você teve um bom rendimento, mas você não trabalhou em alta potência. Você demorou para levar essa água até onde você precisava, no caso na plantação. Agora, se eu vou correndo, levo esse balde d'água, volto, busco mais água, levo, volto, busco mais água, levo, volto, eu vou derramar muita água. Vamos supor que eu derrame metade da quantidade de água que teria no balde. Então, o meu rendimento seria sempre de 50%. Mas eu estaria levando a maior quantidade de água possível. Ou seja, eu estaria operando em potência máxima fornecida. É isso aí, pessoal. Gerador em potência máxima fornecida, ele tem um rendimento de 50%. Para que ele esteja operando em potência máxima fornecida, é necessário que a resistência equivalente do circuito seja igual à sua própria resistência interna. Uma vez isso atendido, você garante que ele trabalha em potência máxima fornecida. A corrente que vai estar saindo do aparelho, percorrendo o aparelho, é metade da corrente de curto-circuito. A DDP é metade da sua força eletromotriz. E você pode calcular essa equação, a potência máxima, pela equação E² sobre 4R. É isso aí, valeu!